6 a 8, 1 João, capítulo 5, versículos de 6 a 8. O sangue de Jesus tem poder, queridos. E que poder! Os que creem são ricamente abençoados, protegidos. 1 João 5, 6 a 8 diz assim: este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aleluia. Porque três são os que testificam do sangue: o Pai, a Palavra e a verdade. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, melhor dizendo. E esses três são um. O Pai, a Palavra, o Verbo que se fez carne, e o Espírito Santo, esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E estes três concordam no Papai do céu, Deus meu, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de sentir a tua presença. Já te ouvido falar claramente aos nossos ouvidos. Pai, abre nossas mentes. Abre nossas mentes para que entendamos a tua mensagem que tu queres entronizar dentro de nós. No mais íntimo, fala individualmente, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Lá em João 19, 34, fala daquele momento da crucificação de Jesus. E um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. E sabe o que foi que saiu? Água e sangue. Por quê? Água e sangue. Por que será que em 1 João a gente lê aqui: e este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e sangue? Quando a gente lê essa passagem, amados, a gente tem que entender um pouquinho sobre essa questão, porque lá no Antigo Testamento existia uma purificação que era feita com água. Se você for lá para Números 19, no versículo 19 e 20, porque todo o capítulo trata dessa purificação com água, mas especificamente nos versículos 19 e 20 diz assim: e o limpo ao terceiro e sétimo dia aspergirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e a tarde será limpa. Porém o homem que for imundo e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. A Isaías chega lá 500 anos antes de Jesus, mais de 500 anos, de lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, do vosso coração diante de mim, cessai de fazer o mal. Nós temos muitas advertências, queridos, sobre essa questão da purificação do nosso ser, da limpeza da nossa mente, a gente buscar fazer o bem sem olhar a quem, como costumamos dizer, amar as pessoas como a nós mesmos. E quando isso se torna um exercício, uma prática diária, o Espírito Santo de Deus vai nos santificando, vai nos purificando. É um verdadeiro lavar. O apóstolo Paulo nos adverte em várias ocasiões no Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios 6,11, diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Lá em 2 Coríntios ele reforça mais uma vez. 2 Coríntios 7,1 ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Escrevendo a Tito, Paulo ainda diz:
mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. E se nós fôssemos, queridos, passar aqui várias passagens bíblicas, a gente ia levar um tempão, porque a Bíblia é repleta dessa mensagem, da necessidade de nos lavarmos, de nos purificarmos, de nos santificarmos. A palavra de Deus, ela nos purifica de todo pecado. João 15,3, Jesus dizia aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí a gente lembra até aquele episódio de Pedro, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Ele não queria que Jesus fizesse uma coisa daquela. E Jesus chegou para Pedro e disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro então lava a cabeça, lava o pé, lava a mão, lava o corpo também. É assim. Pedro, do jeito que é explosivo. Aí Jesus diz para ele: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo o corpo está limpo. Vós estáis limpos. E assim, queridos, que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos limpa, ele nos purifica. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar atentos ao direcionamento do Espírito Santo de Deus. E ele vai guiando a nossa vida. Aleluia. Cantamos aqui: Jesus, meu guia é. Porque ele é quem guia os nossos passos. E nesse guiar da nossa vida, do nosso passo, ele vai nos ensinando. O Espírito Santo vai nos incomodando de tudo aquilo que ele não gosta. Às vezes tem pessoas que aceitam a Jesus, é um fumante, tem algum vício, tem algumas coisas que não agradam a Deus. O Espírito Santo vai incomodando. E aquela pessoa começa a sentir nojo. Ela não quer mais aquela vida, ela não quer mais aqueles ambientes que ela estava. Às vezes é aquela pessoa que vivia na gandaia, como a gente diz, nas noitadas, nos bares, nas festas, na bebedeira. Mas quando ela aceita Jesus, o Espírito Santo adentra e começa a falar de uma forma muito mais nítida aos seus ouvidos. E aquela pessoa não sente mais prazer naqueles ambientes. Ela se sente incomodada. E quando nós fazemos parte dessa família, desse corpo de Cristo, a gente chega num ambiente como esse, é impossível você entrar num ambiente como esse e não sentir a presença de Deus. Por mais que o seu coração esteja duro, é impossível. O Espírito Santo de Deus, ele mexe. Eu lembro que certa vez teve uma disputa na TV Record, um pastor que era homossexual, que tinha regenerado a sua vida, e outro rapaz que era da igreja se desviou e passou a ser um homossexual. E o repórter Record chamou os dois para que eles fossem em ambientes diferentes. Chamou o pastor para que fosse na boate, onde aquele travesti costumava ir. E chamou o travesti para ir na igreja, onde ele costumava ir. Foi super interessante essa reportagem, já faz um tempo. E eu lembro que quando chegou na boate, o pastor ficou lá sentado, o repórter fazendo as perguntas, se ele se sentia saudável, o que ele sentia, e ele dizia claramente: eu sinto pena desse pessoal. Eu sinto um amor muito grande por essas pessoas, que eu sei que eles estão indo para um abismo, eles estão indo para um buraco, eles estão indo para o inferno. Não é isso que Deus preparou. Tem pessoas aqui limpas, pessoas perfeitas, saudáveis, e que estão se deteriorando. O inimigo cegou as mentes deles. Eu sinto. Eu sinto esse amor que eu gostaria de ajudar, de tirá-los daqui. E depois terminou aquela situação, foi aquele travesti para a igreja. A mãe dele, na igreja, na Assembleia de Deus, vivia orando com ele. E foram lá naquele culto, e estavam lá sentados, na primeira fileira, assim, com o repórter, a câmera filmando. E daqui a pouco começa o louvor a tocar, começa
O povo de Deus anda glória, aleluia. O Espírito Santo de Deus tomando conta daquele lugar. Aquele rapaz, aquele travesti, ele não conseguia mais falar absolutamente nada. Os olhos dele pareciam um rio de lágrimas que caíam. E o repórter tentando que ele falasse, sim, mas você está sentindo o quê? De saudade? Por que você está chorando tanto? Ele não conseguia falar. Ele não conseguia falar. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele entra na nossa vida, ele é esse guia. Ele não nos deixa mais andar por caminhos tortuosos, no meio do pecado. No lamaçal do pecado, ele purifica. É a água que limpa, que lava. E aquele homem chorava como criança. Depois de sair dali, foi que ele conseguiu falar alguma coisa. Muitas pessoas estão assim, numa situação como essa, infelizmente. E por isso que nós somos missionários do Senhor, somos evangelistas do Senhor. Nós temos que falar desse amor de Deus a tempo e fora de tempo. Marcos 16, 15 e 16. Disse-lhes Jesus: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, infelizmente, será condenado. Porque o que ama, o que faz parte da família de Deus, ele assume essa condição. Ele não tem vergonha do Evangelho. Paulo já dizia, né? Porque não me vergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Poder. E o batismo, aquele banhar-se nas águas, gente, aquilo tem um poder muito forte na nossa vida. Você é sepultado para o mundo, você submerge, você sobe as águas já com uma nova criatura, ressuscitado em Cristo Jesus para uma nova vida. E é necessário, amados, que nós passemos por essa experiência. Se você ainda não foi batizado nas águas, que você possa se programar nessa igreja, que possa estudar, entender um pouco mais do que é o batismo, mas não deixe de se passar. Muito importante. Muito importante. Eu estava ministrando uma palestra, um treinamento homem para líderes de pequenos grupos lá na Imal, e teve um homem que me perguntou lá na hora do treinamento, a irmã, se ela poderia se batizar de novo. Você está com vontade de dizer sobre Jesus de novo, né? É gostoso. Não tem uma proibição. Em dezembro do ano passado, um colega meu, na saída do culto, a Naipal, ele me pagou e disse: irmão, eu posso. Eu tenho uma dúvida. Eu fui para Israel e lá tinha uma caravana e todo mundo se batizou nas águas, inclusive eu. Só que eu não sabia o que era. A gente foi no oba-oba ali, todo mundo junto, e todo mundo foi. Mas eu não entendia isso. Hoje eu entendo isso. Hoje eu sinto esse desejo de me batizar. Eu posso. Eu sou filho, não. Você pode dizer que pertence ao reino de Deus quantas vezes você quiser. Você pode renovar os seus votos com o Senhor, renovar os seus votos com a sua esposa, com o seu casamento. É gostoso, é gostoso. Mas só sabe o que é isso. Quem experimenta. Mateus 20, 23. E disse-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dar-lhe, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E nessa situação, o pessoal estava já querendo saber quem ia ficar à direita e quem ia ficar à esquerda no meio. Sabe de nada, você, coitado, né? Não se mete, né? É verdade. 1 Coríntios 11, 24 é um texto bem princípio, que tem tudo a ver com a ceia que vamos ministrar agora. Que diz: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Observe, primeiro Jesus diz: crer e ser
batizado. E agora ele diz fazer isto em memória de mim. São as duas ordenanças que Jesus deixou: o batismo e a participação na ceia do Senhor. As duas têm importância tremenda na nossa vida. Cada vez que a gente vem aqui, queridos, a gente faz aquela reflexão da nossa vida. O que é que tem agradado a Deus? O que é que não tem agradado a Deus? O que é que eu posso melhorar daqui para frente? Todas as vezes que eu fizer. E tudo isso, amados, eu queria que vocês entendessem o real sentido desse momento. Porque Deus tentou de todas as formas se achegar ao homem depois que o homem se afastou dele. Mas o homem sempre de coração duro, sempre falhando. Em Gênesis 9, Deus faz uma aliança com Noé. Depois do dilúvio, veio o arco-íris. Aquela coisa linda, né? E hoje estão tentando usar de forma mais pejorativa o arco-íris, que é uma aliança de Deus com os homens. Quando Deus prometeu que não destruiria mais a terra, os animais, a criação no meio de águas. É uma aliança que Deus fez. A água no meio. A água ali simbolizando. Em seguida, Deus faz uma aliança com Abraão. Gênesis 15. Deus diz para Abraão, pega os animais, coloca uma fileirada, parte eles no meio, bota uma banda para um lado, uma banda para o outro, faz um caminho de meio. E Abraão faz isso, ele parte aqueles animais no meio, o sangue se derrama ali, o fogo cai do céu, consome tudo aquilo, onde Deus ali estava confirmando a aliança de Deus com os homens agora através do sangue. Uma aliança através das águas, uma aliança através do sangue. E aí vem Moisés, grande profeta do Senhor. E o autor de Hebreus escreveu, referente a Moisés, Hebreus 9, 19 a 22, que diz assim: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue de bezerros, dos bodes, com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, com sangue e com a água, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus nos tem mandado. E semelhantemente aspergiu sangue com sangue no tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todas essas alianças amadas foram quebradas. Aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés e outras que vieram com Davi, com Salomão, todos foram quebrados. Mas Deus não deixou barato. 570 anos antes de Cristo, veio um profeta, um vaso do Senhor, um profeta de Deus, como disse a missionária, um cano para passar água, desobstruído ali, né? Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, essa vocês vão abrir na Bíblia. Essa daqui é essencial. Ezequiel 36, 25, para a gente poder iniciar a nossa ceia. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. Então diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Aleluia. Purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e darei um coração de carne. Aleluia! Glória!
porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Achou pouco? Pula uma página aí, Ezequiel 37, 26. Aí é forte. Ezequiel 37, 26. E diz assim: e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia! É uma aliança perpétua que Deus profetizava àquele povo, ao seu povo. Aí vem Jesus, 570 anos depois. Para quem acha que é pouco tempo, vamos lembrar que o Brasil foi descoberto em 1500, oficialmente pelo menos, né? De 1500 para cá passaram quantos anos? 522 anos, né? 23 agora, né? Ezequiel escreveu isso 570 anos antes de Cristo aproximadamente. Aí vem Jesus. Em Mateus 26, 27, ele diz: a seguir, pegou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Por isso, amados, quando a gente participa desse memorial, desse momento, a gente relembra exatamente a promessa de Deus de ter uma aliança perpétua, já que o homem quebrou todas as alianças que ele fez, de colocar dentro de nós, de cada um de nós, o seu tabernáculo, dentro de cada um de nós a sua presença. O Espírito Santo de Deus habita em nós, queridos, nos guia, nos orienta, nos purifica. E nesse momento, a gente relembra o sacrifício de Jesus. Ele teve que derramar sangue, porque sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Jesus derramou o seu sangue. E não à toa saiu sangue e saiu água quando ele foi ferido por aquela lança. Porque é necessário que nos purifiquemos. É necessário que passemos pelas águas. E que tenhamos o sangue de Jesus para purificar também os nossos pecados. Muito diferente do sangue de Abel. Abel clamava por justiça. O sangue de Jesus clama por redenção, por salvação, por libertação de vida e de almas. Atos 8:36, indo eles caminhando, chegaram a certa água e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado e despedido ilícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Quem aqui crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a gente adora, venera. Por isso que a gente se entrega às coisas do reino de Deus. Porque, queridos, não tem igual servir ao Senhor. E nesse momento, nós vamos participar desse momento solene de família. Porque quando eu faço lá uma ceia na minha casa, eu chamo os filhos, ficam ali ao redor da mesa, e todos ali participam, né, da comida, da bebida, porque nós somos uma família. E quando a gente participa, queridos, da ceia, é justamente esse momento, quando a gente reúne como família, como irmãos em Cristo Jesus.
É o momento em que nós lembramos do pão, simbolizando o corpo de Cristo, que foi partido por nós. O sangue, o vinho que simboliza o sangue de Jesus derramado por nós. E esse é justamente o memorial que foi uma ordenança do Senhor, para que possamos estar fazendo, cumprindo. É um momento solene, é um momento de entrega, é um momento de reflexão, é um momento de ajuste de nota. Talvez Jesus não tenha sido o seu guia em determinadas ações, em determinadas situações da sua vida. Então, a partir de hoje, você muda a rota, você diz: Jesus, meu guia. Você diz: eu vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou mudar o meu ritmo, eu vou mudar as minhas decisões. Eu só vou namorar se Deus permitir. Eu vou pedir a orientação para Ele. Eu vou noivar se Ele permitir. Eu vou casar se Ele permitir. Eu vou mudar de cidade se Ele permitir. Eu vou fazer qualquer coisa se eu sentir direcionamento de Deus. Desde o final do ano passado eu estou doido para trocar de carro. Tecnologia de 5 anos, né? Doido para trocar. Mas é quando Ele permitir. Hoje pode fazer um dia, né? A gente começa a aprender, a acostumar a ouvir a voz de Deus. O direcionamento dele, enquanto o direcionamento chega, fica guarda. E quando a gente coloca isso em prática na nossa vida, nas coisas mais simples, querido, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no. Aleluia! Isso é tudo na tua vida, tudo na tua vida. É o derramar do Espírito Santo ali, como foi lá em Pentecostes. E como lemos lá em 1 João 5,8, logo no início, 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque a sua palavra em nossos corações, que nós possamos, amados, entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que Ele guia os nossos passos e que a presença dele na nossa vida, no nosso lar, nos nossos negócios, vai sempre nos levar para caminhos melhores, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o nosso passado, Deus sabe o nosso presente, Deus sabe o nosso futuro. Não tem lugar melhor para colocarmos a nossa vida do que na mão dele. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem projetos para o futuro. Mas deixa Deus entrar no teu projeto. Deixa Deus entrar no teu futuro. Pode ter certeza que Ele vai cuidar como pai. Como o pai que cuida do futuro de um filho. Eu lembro de uma situação em que os índios, quando estavam já adolescentes, eles precisavam passar uma noite na floresta. Enfrentar os temores da floresta. A única coisa que ele levava era um canivete, uma faquinha pequena na mão. Porque eles tinham que testar ser um guerreiro, ser um homem destemido. E ele passava a noite ali, no escuro, com uma faquinha tamanho de nada na mão, sozinho. E era uma noite que não se findava, era uma noite que se esticava, porque eles ficavam apreensivos. Como muitas vezes a gente fica em determinadas situações. Só que depois que passou a noite, o dia foi clareando, ele pôde perceber que bem pertinho dele, sem que ele soubesse, estava o pai dele, só observando. Mas, como Deus faz isso conosco? Ele nos deixa passar por determinadas situações para a gente ficar mais forte. Porque se a gente não cair, a gente não vai saber nos defender lá na frente. Se a gente não passar por determinadas situações, nós seremos frágeis. E Deus permite que nós passemos por situações para que sejamos mais fortes. Aí Lázaro cantava, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Então, se você está passando, meu amado, minha amada, por alguma situação mais angustiante, mais depressiva, mais difícil, saiba que Ele não morre.
Eis que não dormi